E a gente vai começar a aula de hoje colocando para vocês um slidezinho que trabalha com uma chargezinha aí. Dá uma olhadinha nessa charge que eu estou colocando para vocês nesse momento. Uma charge tem sempre um efeito cômico, mas apesar desse efeito cômico, não é só isso que existe, né? Eles têm uma propriedade para utilizar a comicidade, a diversão, aquilo que é engraçado, com um propósito crítico. Eu acho muito interessante isso, né? Por meio do elemento cômico, divertido, zombeteiro, eu trago uma reflexão bem interessante. Dá uma olhadinha comigo. Olha só o que uma das representações, umas figuras, né? Uma das figuras que é representada por uma caveira, por um esqueleto, na verdade, ele pergunta, né? É pôr do sol ou pôr do sol? A dúvida dele incide sobre uma acentuação que viria no termo pôr. O pôr, como verbo, em pôr do sol, tem que ser escrito com acento mesmo. E os dois parecem estar admirando mesmo uma paisagem, o horizonte, o pôr do sol. E aí uma outra personagem coloca, né? Esse aí é o nascer do sol. E o outro responde, na sua opinião. Cara, eu adoro essa charge, uma das charges que eu uso frequentemente nas nossas aulas também, em termos de aula presencial para os meus estudantes, né? E eu acho interessante como ele consegue trazer à tona o tema do negacionismo, o tema da relativização da verdade, as questões que envolvem a percepção parcial das pessoas. Cara, olha só como ele é atual, né? É pôr do sol ou pôr do sol? Esse aí é o nascer do sol, na sua opinião. O que então seria, por essa ótica, o negacionismo? Essa comprovação científica cabal. Então, a partir dessa comprovação que é empírica, esse conhecimento que nós temos, mesmo diante daquilo que era tão óbvio, a gente acaba se negando a perceber essa realidade, como se isso fosse uma opinião. Só que na verdade não é, né? Uma vez que eu sei o que é o pôr do sol, que eu sei o que é o nascer do sol, e eu tenho elementos científicos, empíricos, que comprovam, obviamente, que existe o nascer e o pôr do sol, não existe como questionar isso. E aí nós temos uma visão justamente apresentada por essa personagem que está aí sendo ilustrada, que a opinião é que molda o nascer ou pôr do sol. Essa visão é uma visão que consegue, de forma zombeteira, ilustrar o que é o negacionismo, né? Ou a relativização da verdade, enfim.